Olá, o Saber Direito Profissão começa agora. O programa que te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana, a gente aprendeu vários aspectos do direito processual civil. E quem deu essas aulas pra gente foi a professora Margarete Nunes, que hoje eu recebo aqui para um bate-papo. A gente vai falar um pouquinho sobre a profissão, sobre a carreira. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Mari. Bom, vamos começar então falando sobre essa semana aqui no Saber Direito. É uma maratona, né? 5 aulas mais 2 programas e a matéria de Direito Processual Civil, que é uma matéria que todo mundo tem dúvida, é uma matéria densa, né? E que tem legislação nova sempre. Sempre é. O processo civil teve uma grande mudança em 2015, com vigência 16. Então, mesmo essa disciplina que eu vim dar, que é de as ações possessórias, nós vimos grandes diferenças. O conflito possessório coletivo, que não havia. Então, quais são as mudanças que o judiciário teve que enfrentar sobre essa vertente? E tudo isso faz com que a gente tenha que se manter sempre atualizado e estudando, né? O processo civil, ele é dinâmico e por isso a gente tem que se adaptar. As aulas estão lá no YouTube para quem perdeu assistir. E hoje eu quero saber um pouquinho mais de você. Então, como é que o direito entrou na sua vida? Foi vocação? Foi influência de familiar? Me conta um pouquinho. Mari, eu não tenho familiar jurista, né? Então, para mim, quando saí de um colégio público, eu sou aluna de colégio estadual na cidade de Santos, quando eu me formei no ensino médio, na época, eu fui fazer direito porque também achava que a gente tem que buscar justiça, né? Então, muito menina, a gente acha que o direito vai trazer melhor condição de trabalho e também de acesso à informação. Fui fazer o curso de Direito. Entrei com a Constituição Federal, eu brinco, né? Então eu sou tão velha quanto a Constituição Federal no curso de Direito. Mas no momento que estava efervescendo essa questão, né, o nascimento dos direitos, propriamente dito, né? Então a gente tinha aquela ideia dos deveres, muito mais claro, e menos os direitos. A Constituição Federal, no artigo 5º, nos traz tantos direitos, a gente tinha pouca doutrina na época, né? Tudo mudando, e a Faculdade de Direito me trouxe a ideia de que a gente pode, com conhecimento, fazer a diferença na sociedade. Agora, na sua turma, você lembra quantas mulheres aplicaram para o direito na época? Nós éramos pouquíssimas. Então, grande parte das poucas mulheres que existiam, muitas estavam ali já como servidoras do judiciário, em cargos de nível técnico. Então, elas buscavam a capacitação, mas não propriamente para exercer as carreiras jurídicas. Então, isso foi na minha década, né, final da década de 80, 90, nós começamos a ver um pouco mais de igualdade e isso se coloca muito mais claro hoje, né? Quando eu estou na sala de aula, que eu tenho quase as turmas com 80% muitas vezes de mulheres, né? Que isso bom, me alegra. Essa evolução. Bastante. Você chegou a sofrer com essa diferença de gênero, ou ser na formação ou no início da carreira? As diferenças de gênero eram claras e principalmente nas oportunidades de trabalho. Então, quando você se formava, eu me formei em 93, 94, eu acabei caminhando para o direito privado porque era a área clássica de dominação ainda aceitável da mulher. Então, você tinha grande resistência para o direito penal, por exemplo. Até hoje eu acho que tem, né? Porque o penal Muita, mas até para as carreiras públicas. Então, o direito tributário, as carreiras do direito público, elas tinham muita resistência para a aceitação da mulher. Então, a mulher era sempre vista como um cargo de nível mediano, que ela não pudesse liderar, e isso acabou fazendo com que a advocacia privada me fosse atraente também, e eu, como estagiei em assistência judiciária gratuita na época da faculdade, isso também me fez melhor capacitação para poder fazer, utilizar as áreas do direito privado. E o porquê da escolha do direito processual civil, professora? Porque o processo, eu até brinco com os alunos, né? A gente sabe que o direito material é o que é realmente importante, né? Então, o processo civil, lógico, ele não pode ser o foco, mas é através do processo que a gente consegue atingir os direitos materiais. E um bom profissional do direito, se não dominar o processo civil, não sabe a ferramenta de trabalho. Então, se eu não souber utilizar minha ferramenta de trabalho no momento que eu estou atuando, o direito material pode não conseguir se valer.
muitas vezes na advocacia a gente tem o cliente sabendo muito mais do direito material do que nós, né? Então você contrata, você tem uma prestação de serviço de um processo com um engenheiro. O engenheiro sabe tudo das áreas da engenharia, né? Um engenheiro civil, uma questão de obra. Ele conhece as minúcias da engenharia, que eu não domino, mas eu, por contrário, tenho que dominar o processo civil para poder dar a ele a resposta processual que ele espera. Entendi. E hoje, professora, como é que é essa vida agitada, essa carreira? Você é professora, mas além disso a sua atividade principal é o escritório. Isso. E ainda tem filho em casa. Me conta um pouco dessa rotina tripla. Eu brinco que nas fases da vida a advocacia e o magistério se adaptam, né? Então eu me formei solteira, casei com 25, fui mãe aos 28 anos e o casamento não atrapalha ninguém no mercado de trabalho, mas a maternidade sim tem alguns ajustes necessários, né? Então eu na gravidez continuei advogando, mas depois, obviamente, que você dá à luz, você tem que dar atenção ao bebê. Então, assim, nos primeiros meses, eu era já profissional liberal, então, com 20 dias de dada à luz, eu já estava trabalhando em casa, não tem licença maternidade, na época não havia, né? Meu filho hoje tem 21 anos, né? Mas naquela época, ir para o fórum com uma criança pequena para amamentar, de que modo você gerencia esse tipo de demanda que para a mulher acaba sendo mais contundente, delicado, né? E a culpa vem junto. Ah, sempre! Talvez é por isso que eu fiquei com filho, né, só. A gente acaba sempre querendo ser mãe, sendo advogada, e depois a necessidade de continuar se atualizando. Então, meu filho já tinha 2, 3 anos, eu fui fazer pós, e aí até que ponto você consegue estudar, cuidar do escritório e da vida familiar, né? É um jogo de equilíbrio. E depois, quando eu me mudei, né, eu sou de Santos, eu advoguei lá, e depois me mudei para Brasília também, outros ajustes que são necessários. E se mudou para cá por trabalho, motivo de trabalho ou não? Meu marido veio e aí eu tive também a oportunidade de trabalho em Brasília e estou aqui há 13 anos já residindo. Já a gente vai falar um pouco sobre esse mercado de Brasília. Professora, eu quero citar uma fase da sua vida como procuradora-chefe da ENAP. Isso. Né, eu queria que você explicasse, até porque muita gente não sabe, a ENAP é uma fundação. Uma fundação, né? Ela é uma fundação da União. Então, ela é responsável pela capacitação dos servidores públicos federais. Eu, quando me formei, então, abri escritório e com todas as alegrias e ansiedades do início da carreira. Depois, com 12 anos de advocacia, vim para Brasília e recebi o convite, já era advogada, né? E recebi o convite de ser procuradora-chefe da ENAP. Naquela oportunidade, eu vi o que era ser advogada pública, né? Que é um pouco, é a advocacia também, mas é um pouco diferente da advocacia privada, né? Nesses 3 anos que fiquei na frente da Procuradoria da ENAP, eu tive a oportunidade de ver as dificuldades do advogado público, porque ele não tem, diferente do advogado privado, que tem uma procuração e pode ter liberdades técnicas na condução do processo, das definições que vai adotar, na advocacia pública o advogado ele tem que se ajustar às questões também de diretrizes políticas à época, né? E de todas as ferramentas de amarras que a administração pública, obrigatoriamente, através da Constituição Federal, tem que cumprir. Já teve vontade de prestar um concurso ou não? A liberdade da advocacia me é mais agradável. A advocacia com o magistério é, para mim, o casamento ideal. É porque aqui em Brasília a gente respira, né? Esse mundo. Então, os alunos, acredito que seus alunos também... A diferença do aluno de Santos, que eu dava aula já em Santos quando vim para cá, e quando cheguei aqui, né? Eu em Santos, como aluna, depois como advogada e como professora, você percebe que o alunado tem interesse no mercado de trabalho privado. Então, ele vai se ajustar dentro de uma empresa, na advocacia privada. E aqui em Brasília, quando cheguei, o aluno tem o foco nas carreiras públicas e em concurso. O que é, obviamente, importante, né? A gente não pode imaginar uma sociedade que não tenha esse serviço.
mas ele tem que ser ajustado àquilo que a sociedade também precisa. Então, hoje, também aqui em Brasília, a gente já vê mais alunos interessados na advocacia, para minha alegria. A advocacia é uma carreira e uma profissão linda para quem tiver interesse em abraçá-la. Tem, obviamente, seus desafios, todos nós, né, em todas as profissões temos, mas são desafios que dá para enfrentar e vencê-los. E na sala de aula, esse é um questionamento recorrente, professor, os alunos pedem conselho em relação, me formei e agora, né? O que eu faço? O 6º ano é o pior, né? A gente brinca, porque o aluno vai até o 5º ano imaginando-se protegido dentro da faculdade. E aí se forma. Mesmo com a OAB nas mãos, o mercado de trabalho não lhe recebe de braços abertos inicialmente, porque o mercado busca alguém com experiência. Então, essa experiência é importante também buscar enquanto estiver na academia. Então, os estágios, as experiências de todas, estágios nas administrações públicas, estágios de escritórios de advocacia, como que o direito se ajusta e você perceber também como utilizar o direito na vida, o estágio para isso, né? Interessante. Tem algum que te marcou? Algum momento dessa vida A minha diferença profissional é o estágio, né? E aí, quando aluna, eu busquei estágio em assistência judiciária gratuita. Primeiro que, para mim, aquele estágio foi um aprendizado de vida, quer dizer, mais do que o direito propriamente. Então, as diferenças sociais, como elas se colocam, de que modo você pode, com o direito, tentar minimizá-las. O direito serve muito para isso. Quando você percebe isso, você se entusiasma com o direito. Porque o direito, sem ele, você teria muito mais alicerçada a diferença e com muito mais dificuldade de vencê-la. Já é difícil tendo, né, essa garantia. Exato. Imagina. O direito, se não fosse o direito, e por isso cada vez mais continuo me apaixonando pelo direito, porque com ele é que a gente vai conseguir fazer ajustes na vida de cada um, né? Tem a questão macro do direito público, que ele é lindo, mas eu gosto mesmo do direito privado, de como o direito interfere na vida de uma família, de que modo que o direito privado pode solucionar um conflito e fazer a diferença numa criança, por exemplo, na educação de uma criança. E trazendo para a prática, que quem assiste adora saber, né, professora? Quais são os processos que chegam, então, nesse escritório? No seu dia a dia, quais são as causas que você defende? Então, atualmente, a advocacia mudou muito em 25 anos, né, que eu estou como advogada. No passado, você tinha conflitos contundentes e diários. Eu sou da época que não existia juizado especial cível. Então, vocês imaginam, antes de 95, o advogado era constituído para defender uma pequena demanda de prestadoras de serviço. Isso tudo quase passou exclusivamente aos juizados especiais. A advocacia hoje civil se pauta também na consultoria. Então, você tem, muitas vezes, planejamentos sucessórios, conflitos familiares em que a mediação na advocacia é importante e faz com que se diminuam os volumes temáticos de conflito e, pontualmente, só seja necessária uma demanda ou outra. Mudou bastante a característica. Tá certo. A gente vai falar mais sobre isso, então, no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa? Pois é. Vamos saber direito profissão, vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta aqui com o Saber Direito Profissão. Neste segundo bloco, a gente fala, então, um pouco mais de carreira, mercado de trabalho. E eu já quero abrir o segundo bloco com uma pergunta sobre esse assunto. A pergunta é do João Pedro, ele já está no 9º semestre e fala lá do Amapá. Pode rodar aqui. Professora, nesses anos todos de profissão, houve algum momento crítico em que a senhora precisou superar grandes dificuldades? Se sim, pode falar um pouco sobre? Crise, conta pra gente. 25 anos, né? As crises se dão na sociedade e a gente acaba recebendo um pouco o impacto delas, né? Então, na década de 90, nós tivemos uma ascensão
gigantesca do acesso ao judiciário, e isso foi muito bom para os advogados, né? É evidente que com isso também tive demandas, uma recém-formada teve várias demandas, e isso depois, em 96, vim para Brasília. Então, a minha primeira crise também se deu no momento em que eu me mudei de uma cidade para outra. A oportunidade de fazer advocacia pública foi muito singular na minha vida, me capacitou também de uma outra forma. Somado ao magistério, a advocacia privada passa por ajustes. Quais são os ajustes? As dificuldades de um advogado que já trabalhava com papéis se adaptar a PJs, né? Então, também isso é um aprendizado para o advogado. Os fluxos processuais também diferenciados, hoje com o Código de Processo Civil, também um desafio para quem já tinha 20 anos de advocacia, né? Puxa, vai começar de novo. Tudo de novo. Até para dar aula, né? De que Sim. modo que a gente vai se adaptar à nova legislação, os desafios com essa nova legislação, o que vai o judiciário realmente fazer, aplicar e o que às vezes a legislação não conseguiu dominar. Então, esses ajustes são realmente diários. E uma dúvida e talvez até um erro recorrente dos recém-formados, quando encaram esse mercado privado, até abrem um escritório, é a questão da noção da administração. Já que você tem escritório, fala um pouquinho sobre isso, professora. Quão difícil é você mensurar e se equilibrar quando você não tem um salário fixo? Perfeito. Olha que o maior desafio quando abri escritório foi esse. Porque quando a gente sai de um estágio de assistência judiciária gratuita, a gente não aprendeu a cobrar os honorários. Quanto cobrar? Então, hoje a OAB ela é rigorosa na tabela e no mínimo necessário a ser cobrado por cada trabalho desenvolvido. É evidente que você pode advogar pro bono, né? Então, sem nenhum custeio, mas ou é esse pro bono ou com o custeio mínimo necessário. E de que modo que você vai valorizar? Celebrar contratos de honorários necessários, desde o início do trabalho, o cliente ter clareza de quanto vai lhe pagar e você também perceber que a advocacia privada, você trabalha 12 meses, mas receita propriamente você tem 10, 8 meses no ano. Então, você tem que aprender a administrar as finanças do seu próprio escritório, não confundi-las com as suas as questões privadas. Sim. Então, é também um desafio, né? Porque você depois começa a misturar, ainda mais no início, as despesas pessoais com as despesas do escritório. E fazendo esses ajustes, a advocacia é muito promissora. Que legal. Professora, vamos falar então sobre as opções, né? Esse aluno que sai aí da faculdade cheio de dúvidas, que área seguir, porque o direito é muito vasto. E uma dúvida também que muitos têm é a questão do mercado de trabalho para o direito civil e o direito processual civil. Porque existe essa diferença quando você vai procurar um emprego? O processo civil é um grande guarda-chuva. Na realidade, o direito civil está dentro desta grande teia. O processo civil, ele se dá no direito público e no direito privado. Então, o processo civil, ele é alicerce também para direito administrativo, direito constitucional, direito tributário. Ele não é exclusivo do direito civil. Evidente que as oportunidades de trabalho é que aí sim vão te destacando numa área ou outra. O processo civil, se você for, por exemplo, advogar para uma grande empresa, você pode ser destacado a defender demandas exclusivamente de consumidor, que é de direito privado, ou demandas sobre licitação. Então, você vai ter uma vertente de estudo muito maior para direito administrativo. Então, nesse grande leque de processo civil, você tem o direito privado. Então, vamos dar opções, né? Direito privado é uma carreira. Dentro do direito público existem carreiras específicas, consultoria também. Me fala um pouquinho, então, quais são as opções que esse estudante tem? As opções, então, na advocacia privada, ele dependerá, primeiro, se ele for fazer a escolha de uma vinculação empregatícia, né, ou pejotarização, como hoje estão se colocando, que tendo vínculos com uma grande empresa ou com um escritório grande, ou se ele vai advogar por conta própria. Na advocacia privada, se for exclusivamente dele a liberdade, ele pode escolher nos estudos uma grande área.
Se ele for fazer vinculação a um grande escritório de advocacia, aí o estudo acaba sendo muito dirigido. Então, ele vai trabalhar no escritório tributário, ele vai lidar com o direito processual civil. Dentro do tributário. Dentro do tributário. Entendi. Então, ele vai trabalhar num grande escritório que lida com licitações, ele vai trabalhar com processo civil, mas numa gama de direito material e administrativo constitucional. Então, ainda é uma boa área do direito para esse aluno investir, porque existem opções, então a questão da demanda ainda está... Eu penso que no processo, a maior área que pode ter mercado de trabalho, sempre terá. Porque você tem esses ajustes da sociedade. Tem épocas que o direito tributário está em grande ascensão, tem épocas que o direito administrativo, tem épocas que o direito privado, os conflitos familiares, sucessórios também se colocam diários. Você vê algum novo ramo promissor para esse aluno que está começando a se especializar? Eu sempre acho que o direito privado, talvez porque, obviamente, cada um dos que estiver aqui sendo entrevistado vai ver a sua área de concentração. O direito privado nunca morrerá. Ele sempre terá o seu lugar. Então, você terá os conflitos familiares, sucessórios, os conflitos nos contratos. Hoje, o que tem tido maior acréscimo é as demandas entre pessoas jurídicas. Então, como há uma mudança nas relações de labor, né, de trabalho, você tem hoje pessoas que trabalham através de pessoas jurídicas e são contratadas pessoas jurídicas por pessoas jurídicas. Esses negócios jurídicos em debate no judiciário têm se avolumado, tem tido muito mais quantidade e, obviamente, mercado de trabalho para o jurista. E até o movimento econômico, o crescimento dos microempreendedores individuais, Exato, muita gente se arriscando nesse mercado, né? Então, hoje você não tem mais a boleira, porque houve a regularização de uma atividade laboral e ela tem uma microempresa. Então, essa microempresa pode ser contratada por um grande buffet. Então, de que modo que essas empresas celebram negócios jurídicos? Por trás dessas relações não há relação de consumo. Então, tem movimentos no direito privado também que são temáticos da sociedade. Legal. E a gente não pode esquecer também de falar da academia, né? Que também é uma linda possibilidade e que eu vejo que você fala assim com os olhinhos brilhando. A sala de aula entrou na sua vida também muito jovem. Foi. Eu estou desde 2005 dando aula, né, de processo civil, aliás, a minha vida acadêmica sempre. Lá em Santos já iniciei. E eu brinco que o professor continua na sala de aula para nunca deixar de estudar. Então, é esse o desafio. O questionamento, a atividade da docência presencial, ela é vigorosa na nossa vida, então ela traz relacionamentos profissionais futuros também, mas traz relacionamento entre pessoas, dúvidas que o aluno traz, que você começa a perceber por que essa matéria precisa se manter viva. Entendi. Bom, vamos falar então um pouquinho mais sobre isso na pergunta da Carla. Mais uma pergunta que chega de WhatsApp. Ela está no 7º semestre. Pode rodar aqui, vamos ver o que ela fala. Professora, que lições a senhora tem tirado do exercício do direito e o que você mais gosta na profissão? E outra coisa, você acha que tem muita diferença da teoria da prática? Primeira pergunta, então, da Carla, vamos por partes. Que lições, né? A lição do exercício da profissão é ter que sempre estudar. Porque o direito, ele não se coloca, sei lá, como uma outra área de conhecimento que eu possa ficar sozinha num ambiente fechado e estudar isoladamente, sem me relacionar. O direito depende das relações interpessoais, depende dos ajustes que a sociedade vai colocando e, por isso, o estudo é diário. Ela pergunta também sobre a diferença da teoria para a prática, né? Que aí... eu até coloco no tema das aulas que fizemos, né, já gravamos, são a teoria e prática das ações possessórias. Justamente porque a teoria, o legislador concebe, mas só na aplicação é que a gente sabe efetivamente o que vai acontecer, né? Então, assim, por mais que a gente tenha a ideia de que vai fechar todas as arestas possíveis, a prática que coloca, primeiro, que tipo de demanda vai aparecer, então não é o legislador que prevê isso,
a sociedade que traz os conflitos, então como que esses conflitos vão ser colocados é na prática que a gente tem. Professora, então, já que a gente falou de atualização de estudo, vamos para as dicas então de livros. Eu vi que você separou 3 aqui para a gente, que provavelmente são livros que você se baseou, até hoje se baseia. Vamos começar por esse aqui, que é o curso de Direito Constitucional Positivo. Por que esse livro? Esse livro, bom, primeiro o professor José Afonso da Silva, ele, há 25 anos estou formada, há 30 anos entrei na faculdade, e ele sempre foi referência em direito constitucional, né? Nosso querido professor, ele demonstra de modo mais claro que eu posso imaginar o que é o direito constitucional e é o alicerce de todas as disciplinas, não diferente da minha, né? Então, por isso que ele, como livro alicerçante, é o livro principal, o primeiro livro a se buscar. Primeira indicação. Vamos para a segunda, então. Esse aqui já da sua área. Manual de Direito Processual Civil, volume único. Então, esse aqui é a Bíblia? É o resumo da Bíblia. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse aqui. O professor Cássio Scarpinella Bueno, ele é um dos professores que hoje mais doutrina sobre processo civil. Então, ele tem esse livro em volume único e tem uma coleção em 4 volumes. Então, esse seria a coletânea. Os demais, eu brinco que são mais para aprofundamento. Esse aí é o primeiro, para quem está estudando processo civil. Em relação à linguagem, é fácil? É mais fácil, por isso que eu até trouxe. Quer dizer, ele não é daquele livro que você vai se aprofundar. Nós temos Humberto Teodoro e tantos outros que eu poderia destacar com tanto carinho, mas ele, não que não seja denso, mas ele é muito mais acessível ao aluno, às vezes aquele que está fazendo um concurso público. Um livro de consulta também. Exato, concurso público de nível médio, de analista, ele tem uma abrangência mais geral. Legal. E esse último aqui, vamos ver se eu consigo pegar, porque ele é pesado. Vamos lá. Comentários ao Código de Processo Civil, e aí já vem o novo CPC. Já. Então, atualidade. Atualidade, exato. A ideia deste volume, né, de comentários ao Código de Processo Civil, ele faz um pouco do direito comparado, do CPC revogado e deste que agora já está em vigor desde 2016, e ele traz jurisprudência. Na realidade, hoje, eu sempre aconselho o aluno a fazer pesquisas jurisprudenciais nos sites dos tribunais, mas uma doutrina como essa também já te traz o norte de onde pesquisar. Esse, então, é muito bom para concurso também, né, professora? Porque tem essas questões que exigem de decisões, enfim, atualidades. Esse aqui é um que você indicaria para um concurseiro. Os livros que tragam comparativos entre doutrina, legislação e jurisprudência são os que mais facilmente conseguem te dar respostas. E como a prática é relevante também em concurso, nós sabemos que os concursos hoje não têm a exclusividade das questões conceituais, então é o que eu tenho focado também nas aulas, a necessidade do aluno perceber como que o direito se aplica. Esse é um volume, uma obra recomendada. Tirando aí o direito, deixando ele um pouco de lado, tem mais algum livro, ou pode ser até literatura mesmo, que você gostaria de indicar para esse estudante, porque a gente sabe que essa formação de opinião, essa bagagem que a gente leva para a vida, não está só na lei seca, né? Não. A lei, aliás, a lei é só alterada diante da demanda social. Exato. Então, por isso, eu tento me colocar também atenta às questões temáticas relevantes. Hoje eu tenho, agora recentemente comecei a ler um livro da Djamila Ribeiro sobre feminismo negro e acho interessante a gente perceber, ela não é da área do direito, é filósofa, né? Mas ela tem uma vertente de demanda social reprimida. Então, de que modo essa demanda social vai ser absorvida pelo direito, se será, também não sabemos, né, de que modo, e esperamos que sim. Mas a gente já viu grandes transformações no mundo jurídico, né, por conta desse apelo social de várias áreas que a gente pode citar aqui, né? Já, exatamente. E se não fosse esse apelo social, o direito praticado hoje ainda seria do Código Civil revogado de 1917. Então, é isso que faz com que a sociedade também traga ajustes. A legislação é sempre mutável, então os poderes do Estado estão aí para isso e a gente tem que trazer as demandas para que ocorram as mudanças. Tá certo. Professora, adorei nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Mari, foi um prazer.
Bom, você aí de casa pode continuar com a gente pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não deixe também de acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo na semana que vem. Tchau!